A paz do Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Este é o dia que o Senhor nos fez, vamos nos alegrar nele. Meu Senhor e meu Deus e eterno Pai, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Bendito seja Deus que não nos deu por presa aos nossos inimigos. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pai, em nome de Jesus, nos abra a porta da palavra, dá-nos discernimento de espírito. Senhor, dá-nos teu perdão e a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dá-nos discernimento, Senhor, dos nossos pecados para arrependimento e perdão e salvação. Amém, glória a Deus, que seja desfeito, destruído no entendimento, todo argumento, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para tornar as nossas mentes obedientes a Cristo. Vamos meditar na palavra. A palavra do Senhor nos diz em Lucas, capítulo 7, versículo 1 em diante. O centurião de Cafarnaum. Amém. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogavam-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se, glória a Deus, dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Glória a Deus em nome de Jesus. Manda-me apenas uma palavra e o meu servo sarará. Nós meditamos em tantas coisas, né? Nós somos seres pensantes e a todo momento nós estamos armazenando pensamentos no nosso subconsciente, no nosso consciente. Mas para nós vencermos é necessário nós meditarmos nesta palavra. Na palavra de Deus que vai nos vivificar, que vai nos fortalecer, que vai acrescentar a nossa fé. De sorte, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. O centurião aqui, ele intercedeu pelo seu servo. Ele se compadece do seu servo, o qual ele muito estimava. E ele entrega essa circunstância a Jesus. Ele pede para que Jesus o cure. Aleluia. E nós entendemos que o centurião ele tinha uma certa vontade que o seu servo curasse. Mas essa circunstância, essa vontade, ele levou para Jesus, o único que podia resolver. E é isso que nós devemos fazer. Nós precisamos entregar para Jesus. Nós precisamos tornar conhecido diante de Jesus. Nós precisamos confiar que só Jesus pode. Por mais que tenhamos vontades.
Mas nós precisamos entender que foi Jesus, o Senhor e Salvador, que padeceu por cada um de nós. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 53, versículo 4 em diante: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas tuas feridas, e pelas tuas feridas nós fomos sarados. Foi Jesus quem pagou o preço. Foi Jesus que morreu por cada um de nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele se fez maldição em nosso lugar. A palavra do Senhor diz que os impossíveis para o homem é possível para Deus. A glória é do Pai em nome do Filho. Glória a Deus. Então não há impossíveis para Deus. E nós precisamos carregar a palavra que Jesus todos os dias nos concede. É palavra de cura, de salvação, de libertação, de restauração, de restituição, de alegria, de fé, de ânimo, de força, de proteção, de livramento. O centurião disse: manda-me apenas uma palavra. Ele tinha convicção que a palavra era também a presença do próprio Jesus. A palavra de Deus é a verdade e ele reconheceu. E o centurião, ele declara que ele era homem sujeito à autoridade e tinha soldados sob o teu poder. E ele ordenava um: diga a este, vai, e ele vai, diga a outro, vem, e ele vem. E ele reconhece ali também, diante de Jesus, que ele tinha que obedecer. Ele acreditava na verdade de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. E ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele se humilha também diante ali da autoridade de Jesus e ele confia que a palavra de Deus, que a palavra de Jesus era também para ser obedecida. E ele ia obedecer, e ele ia acreditar. E Jesus se maravilha da tamanha fé. Ele creu no que Jesus disse. E é isto que o Senhor quer, que a gente acredite no poder da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Meu Senhor e meu Deus, eterno Pai, queremos te louvar e engrandecer. A tua palavra é a verdade, Senhor. E que nós nos apropriemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que nesta hora o nosso consciente, nosso subconsciente, a nossa mente, a nossa alma, meu Pai, que o nosso espírito se aproprie do poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Oramos pelos doentes, pelos enfermos, pelos acamados, por todos que precisam de cura. Senhor, nós declaramos pelas feridas de Cristo somos sarados, que todos recebam saúde em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Elevamos a Ti, meu Pai, todas as petições, todos aqueles que clamam a Ti dia e noite, Pai querido, por um milagre, pela Tua visitação. É para glorificar, Pai, exaltar o Teu nome, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, nos alegramos, porque a Tua palavra diz: e tudo que orando, crendo, recebereis e tê-los. Graças te damos pelo poder da fé. Amém. Em nome de Jesus. Meu justo viverá pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Em minha casa serviremos ao Senhor. Creia no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. Jesus Cristo dá saúde em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.